Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de número 3, do seu curso de SketchUp, aqui pelo projeto Auto Criativo. Bom, na aula de hoje, a nossa aula 3, nós vamos tratar sobre o ajuste da interface do usuário e vou fazer alguns comentários com vocês sobre as informações do modelo, algumas preferências e nós vamos começar a desenhar, ou vocês vão começar a entender alguns conceitos de objetos 3D aqui no SketchUp. Tudo bem então? Eu espero que você já esteja com o seu programa aberto. E é interessante que quando você estiver acompanhando aí as minhas explicações, preferencialmente que você pause o vídeo, dá um pulinho lá no seu programa, faz o que eu estou falando, veja se está tudo funcionando. Aí você vai lá, volta no vídeo e continua assistindo. É interessante que você assista o vídeo quantas vezes forem necessário e que você pause o vídeo quantas vezes forem necessário até você ir progredindo a cada aula aí nas explicações que eu for passando. Combinado? Muito bem, então. Nós vamos fazer aqui algumas inserções de algumas ferramentas que nós vamos utilizar durante as aulas. Então eu vou pedir para que vocês venham aqui em visualizar, ok? Barra de ferramentas. Você vai clicar aqui e vai surgir uma janela chamada barra de ferramentas, ok? Você vai ter uma barra de rolagem aqui e aqui você tem algumas ferramentas que nós vamos utilizar durante as aulas. Bom, aqui em cima nós temos várias ferramentas. Você observa que aqui tem uns pontilhadinhos, aqui você tem outro pontilhadinho. Significa o quê? Que daqui para cá você tem um conjunto de ferramentas. Aqui você tem as ferramentas de exibição, como que você vai ver o seu projeto, e aqui você tem um conjunto grande de ferramentas. Quando você clica aqui na opção conjunto grande de ferramentas, vai aparecer basicamente as mesmas ferramentas que você tem aqui em cima, elas vão ficar aparecendo aqui embaixo. Obviamente que vai vir algumas ferramentas a mais. Tudo bem? Então eu coloquei aqui do lado, eu não quero essas de cima, então eu venho, clico, arrasto ela aqui e clico no xizinho para fechar. Fechei. Tá bom? Então eu tenho apenas aqui o conjunto grande de ferramentas, que é a nossa ferramenta lápis, a ferramenta desenho à mão livre, retângulo, arcos, tá? Arcos em pizza, empurrar, puxar, comando siga-me e assim por diante. Essas aqui nós vamos utilizar com certeza, tá bom? Bom, aí nós vamos clicando em todas aqui, eu vou explicando para vocês basicamente para que elas servem e algumas a gente vai utilizar agora. E outras a gente vai deixar um pouquinho mais para frente aí, porque senão vai confundir um pouquinho vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar primeiro armazenamento. Quando eu venho aqui em armazenamento, eu tenho as opções aqui de 3D Warehouse. Olha só, eu tenho aqui a opção para mim buscar componentes no 3D Warehouse. Eu vou explicar para vocês na sequência. E aqui você também tem a opção de você compartilhar um componente que você fez, tá? Essa ferramenta para nós agora, ela é útil? Nem tanto, pessoal. Então nós vamos desmarcar, tá bom? Depois que a gente desenvolver o nosso modelo 3D, a gente volta, coloca essa opção e utiliza ela e eu explico em maiores detalhes. Segunda opção, caixa de areia. A caixa de areia, pessoal, ela define a modelagem de um terreno, por exemplo. Se você quer o terreno com curvas de nível, ele mais íngreme, você quer colocar ele mais inclinado ou não, com platôs, tá? Se você quer colocar taludes, ou seja, aqui você tem várias opções que você vai aprender também no curso, só que um pouquinho mais para frente. Então essa caixa de areia a gente não vai usar, a gente desmarca por enquanto. Opções de camadas. Camadas, pessoal, a gente vai utilizar com frequência. Então você vai ter que deixar a opção aqui, camadas, ela vai ficar aqui em cima e aqui do lado você também tem o painel de camadas, aqui do lado, tá bom? Vocês vão entender o conceito do uso dos dois. Aqui você seleciona e aqui você configura as camadas, ou conhecida também como layers. Tudo bem? Se você é um profissional que já trabalhou com AutoCAD, o nome camada, pessoal, ele tem um conceito um pouquinho diferente aqui no SketchUp, tá bom? No AutoCAD as camadas e layers eram feitas através de linhas. Aqui são exatamente sólidos, componentes, faces, tudo separado em camadas. Vocês vão entender o uso e a importância de trabalhar com esse elemento. Câmera, aqui você clicando aqui, você tem a opção para você pegar os seus elementos de visualização. Você tem aqui embaixo também, então não precisa, pode desmarcar, ok? Depois você tem os classificadores. Os classificadores são um tipo de etiquetas que a gente vai colocar identificando alguns elementos. Eu explico
mais para frente. Então a gente desmarca. Componentes dinâmicos. Componentes dinâmicos a gente vai ver alguma coisa também aqui no curso, só que mais lá para o finalzinho do curso. Então desmarco. Por enquanto eu tenho camadas, conjunto grande de ferramentas, exibições, ó, que é esse daqui, tá bom? Pode deixar a exibição aqui em cima, ó, que a gente vai utilizar com frequência, ok? Construção, clicou aqui em construção, você tem, ó, a trena, você tem a cota, você tem o transferidor, né, o texto, você pode mudar os eixos de posição ou textos 3D. Essas ferramentas também já estão aqui, ó. Então não precisa. Ferramentas de construção, ok? Ferramentas de desenho. Tá aqui as ferramentas de desenho, mas elas estão aqui também, ó. Basicamente as mesmas ferramentas, ok? Então a gente não precisa marcar. Opções de edição, que são aqui, ó, o comando mover, para girar, para usar escala, equidistância e assim sucessivamente. Já está aqui, então não precisa colocar aqui em cima, ó. A gente desmarca, ok? Estilos. Os estilos são interessantes, ó, porque a gente consegue deixar o desenho em raio-x, transparente, ou que ele apresente a textura ou não. Então a gente pode deixar aqui, ó, do ladinho aqui, ó, tá bom? Os estilos, as exibições e as camadas. Ferramentas de câmeras avançadas. A gente vai ver isso daí também um pouquinho mais para frente no curso. Ferramentas de sólidos. As ferramentas de sólido, pessoal, pode até deixar ela aqui que a gente vai utilizar aí no decorrer das aulas, tá? Lembrando que essas ferramentas de sólidos, elas não estão presentes em versões grátis, tá? Apenas na versão Make de 30 dias ou em uma versão Pro. Tudo bem? Vamos ver o que mais? Localização. Localização é onde o nosso projeto vai ser inserido num aspecto real, na vida real. A gente vai aprender isso, mas a gente não vai usar agora. Medidas. Bom, a medida, pessoal, ela está aqui, ó. Tá? Se você clicar na opção medidas, ela fica para cá, tá? Eu particularmente gosto que ela fique aqui do lado direito, então eu desmarco essa opção. Então toda vez que eu for inserir uma medida no projeto, eu vou, por favor, pedir para que você sempre olhe aqui, ó, qual a medida que eu estou digitando naquele momento. Combinado? Depois, então, nós temos a ferramenta padrão. Essa ferramenta padrão, ela é importante porque nós temos algumas opções aqui, ó, bem legais, ó. Deixa eu ajustar esse aqui para cima. Talvez eu coloque esse aqui mais para baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui, ó. Eu quero deixar esse aqui, a camada aqui, ó. Isso, todo mundo juntinho assim, ó. Tá bom? Aí você vai ajustando do jeito que você achar melhor, mas preferencialmente deixe, né, do jeito que eu estou deixando aqui, ó, para vocês entenderem durante as aulas. Ou seja, essas ferramentas padrão, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir um arquivo novo, você tem a opção de abrir, salvar, recortar, tá? Muitas dessas ferramentas você vai aprender a utilizar uma a uma, mas a gente vai usar também atalhos e opções diretamente no mouse, eu explico para vocês, tá? Mas pode deixar elas aqui, ó. Então, padrão, camadas, estilos, sólidos e exibição. Primeiros passos. Os primeiros passos são basicamente aqui as ferramentas que nós temos aqui do lado, então a gente não precisa colocar. Principal. Principal também a gente tem aqui, ó, que é a seleção. Você tem aqui a opção de criar componente, colocar materiais, essa daqui, pintura, tá? Ou a borrachinha. Então a gente não precisa do principal. Seção. Quando você clica aqui em seção, você tem esses três camaradinhas aqui onde você vai gerar cortes e seções no projeto. É importante, então deixa ele aqui, ó. Tá? Deixa ele aqui no cantinho para cima. A gente vai usar depois aí na sequência das aulas. Sombra. Bom, a sombra eu particularmente também deixo ela na tela, mas eu deixo ela aqui embaixo, ó. Tá bom? Ó, pode vir aqui que ela vai ficar aqui, ó, sombras. Tudo bem? Se você clicar aqui, ó, nesse ícone, você vai observar que tudo que você tem na sua área gráfica, tá, ou no seu plano de desenho, vai ter sombra. E vocês vão entender aí na sequência das aulas que essas barrinhas de rolagem você pode mudar os meses do ano e o horário, né, do dia. E a opção última aqui, ó, Trimble Connect. Você clicando aqui, você tem as opções do Trimble Connect. Ou você consegue baixar algum arquivo. Você tem aqui, ó, ou gerenciar um colaborador, fazer o upload. Tá? Vocês vão explicar, aliás, vocês vão entender esses conceitos aqui do Trimble Connect na nossa quinta fase. Tudo bem? Então, pessoal, a princípio, essa é a nossa interface que nós vamos utilizar basicamente durante todo o curso para a gente aí, né, modelar e aprender as ferramentas do SketchUp, ok?
Obviamente, muitos profissionais que já trabalham com SketchUp têm preferências diferentes, outros preferem de um jeito, outros de outro, mas é aquilo que eu comentei, pessoal. Para facilitar a sua compreensão no vídeo, preferencialmente deixe da forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Logo mais aqui do lado, nós temos a abinha Opções, onde você tem Mostrar dicas de tela nas barras de ferramentas. Ou seja, quando você passa o mouse em alguns comandos, em alguns locais, você tem algumas dicas mostrando como utilizar aquele comando. E você tem a opção também de deixar os ícones grandes também. Ok? Nós vamos clicar aqui em Fechar. Então aí é basicamente a nossa interface. Bom, aqui do lado nós temos a bandeja padrão. Bom, a bandeja, pessoal, elas são feitas aqui, ó, por esses menus. Quando você clica, o menu abre e fecha, ó, componentes, estilos. Essas abas, pessoal, na verdade, são janelas. Em versões mais antigas, ou versões antes da versão de 2016, essas janelas ficavam soltas, ok? Por exemplo, se você viesse aqui, ó, em janelas, você tem aqui, ó, bandeja. Quando você vinha aqui e selecionava algum desses elementos, aparecia aqui na tela uma pequena janelinha. E aí você pegava essa janela, transportava ela para o lado que você queria. E aí você encaixotava ela uma em cima da outra e ela ficava basicamente dessa forma. Em versões mais atuais, a empresa Trimble já deixa elas todas aqui, ó, a bandeja padrão desse jeito. Se você quiser, você pode pegar essa bandeja e também arrastar ela, ó. Você pode colocar ela em cima, vai ficar azul, ela vai ficar em cima. Ok? E a área de desenho embaixo. Se você quiser, você pode pôr ela embaixo, para o lado esquerdo, tá bom? Do jeito que você achar melhor. Preferencialmente, deixe ela aqui, ó, desse lado de cá, tá bom? Se você quiser encurtar um pouquinho para cá, ó, pode encurtar, não tem problema, a nossa bandeja. Se você quiser que ela não fique aqui aparecendo, você clica nesse grampinho, ela vai desaparecer. Tá bom? Se você precisar dela de novo, passa o mouse aqui onde está a palavra padrão, ela aparece. Tirou o mouse, ela desaparece. Tudo bem? Ah, eu quero que ela fique direta. Então você vem aqui, passa o mouse aqui e clica no grampinho, ela fica aqui direto. Tudo bem? Aqui nós temos, ó, você vai vir aqui, ó, em janela, bandeja padrão. Todos esses elementos que estão aqui, ó, são os elementos que estão ali do lado. Ok? Ó, instrutor está aqui, está ali do lado. Névoa está aqui, está ali do lado. Sombra. Ó, não está a opção suavizar a aresta. Quando você clica aqui, aparece aqui, ó, suavizar a aresta. Tá bom? Então essa é a bandeja padrão que você tem do SketchUp. Ok? Você pode vir aqui, ó, em janela. Tudo bem? Você tem aqui a opção, ó, outras opções, ó. Estrutura também, ó, pode colocar aqui estrutura. Deixa ela aqui. Algumas a gente vai utilizar no curso, outras nem tanto, tá, pessoal? Bom, aí você pode fazer o seguinte. Suponhamos que você utilize com grande frequência uma dessas bandejas aqui, assim, com mais frequência. Por exemplo, materiais. Tá? Vai chegar um momento que, por exemplo, você vai ter camadas abertas, você vai ter cenas abertas, tá bom? Ó, sombras. E vai ficar um pouquinho difícil, ó, de você ficar manipulando isso daqui, né? E aí você quer materiais. Então, ó, olha só o tanto de informação que você tem aqui, ó. Tá? Isso vai te dar um pouquinho de trabalho aí, né, para localizar a ferramenta que você quer. Para facilitar isso, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma dessas bandejas e colocar ela em uma bandeja padrão do usuário. De que forma? Você vem aqui em janela, ok? E coloca aqui na opção, ó, nova bandeja. Você clica aqui em nova bandeja e aí você vai colocar o nome dela. Vamos colocar assim, ó, bandeja, vamos pôr assim, meu nome, tá? Aí você pode pôr o seu, aí no seu caso, ó, por assim, ó, bandeja Ailton. E o que eu quero que apareça na bandeja Ailton? Eu quero que apareça apenas materiais, tá bom? Poderia pôr todas aqui ou apenas as que eu achar melhor, ok? E aí eu venho e coloco em adicionar. Quando eu faço isso, pessoal, observem aqui, ó, que apareceu aqui, ó, duas abas. Bandeja padrão, eu clico, eu tenho todas elas aqui, ó, tá? Só que eu não tenho, qual que eu não tenho aqui? Materiais. Por quê? Porque materiais foi para a bandeja Ailton, ó. Olha aqui, ó. Então eu posso criar várias abas aqui também, ou várias bandejas separadas. Essa bandeja eu posso abrir ela aqui também, ó, para facilitar a minha visualização. Ou seja, quando eu tiver muitos materiais, aqui, ó, eu consigo facilitar a minha visualização. Olha lá, eu tenho mais
visibilidade, ó, para manipular essa bandeja em específico. Ok? Então tem a padrão e tem a bandeja Ailton. Eu poderia renomear essa bandeja colocando, por exemplo, bandeja materiais ou algo nesse sentido também. Bom, aqui, ó, então quando você vem em janela, você tem agora, ó, a bandeja padrão e os elementos que você quer que apareça na bandeja padrão. Você tem a bandeja 1, que eu já havia criado aqui anteriormente, e tem a bandeja que você renomeou, tá bom? Então se você quer colocar mais algum elemento lá na sua bandeja, você vem aqui e marca o elemento que você quer, ok? Você tem a opção aqui, ó, gerenciar bandejas. Quando você clica aqui, você tem bandeja 1 e os elementos que estão na bandeja 1. Bandeja Ailton, os elementos que estão na bandeja Ailton e todos os que estão na bandeja padrão. Tudo bem? Bom, agora quando a gente vai iniciar um projeto do zero, pessoal, é importante que a gente gerencie as informações do modelo. Então a gente vem aqui, ó, em janela e nós temos a opção aqui, ó, informações do modelo. O que é modelo, pessoal? Modelo é tudo que a gente tem feito aqui, ó, desenhado ou criado na nossa área de desenho, tá bom? Então você vem aqui, ó, informações do modelo, vai surgir uma janela onde você tem algumas ferramentas importantes ou algumas configurações importantes. Obviamente, pessoal, que nem todas as ferramentas eu vou explicar para vocês aqui agora, porque também vocês não vão conseguir entender de imediato. Então, no decorrer das aulas, nós vamos voltar aqui e aí vocês vão entendendo na prática cada uma delas. Por exemplo, animação, não vai adiantar eu falar para vocês o que significa isso, porque a gente não passou ainda instruções de animação, ok? Onde você vai criar cenas e aí você consegue andar por dentro do seu projeto e aqui você tem alguns procedimentos para fazer esse ajuste. Legal? Arquivos. Arquivos, ó, a localização do arquivo, ele nunca foi salvo. A versão que você tem aqui do seu SketchUp vai aparecer o tamanho e algo nesse sentido. Ou seja, quando você está modelando, as informações do arquivo vão aparecendo aqui. Você pode pôr um nome, uma descrição e algo nesse sentido. Ok? Depois você tem classificações. Classificações também você vai conseguir gerenciar o nome, por exemplo, de blocos, perdão, de grupos, né? Ou alguns componentes e algo nesse sentido. Eu vou explicar para vocês também na sequência das aulas. Componentes. Aqui, ó, quando você cria componentes, que vocês vão entender também um pouquinho mais para frente, você pode deixar ele mais claro, mais escuro, atenuar, tudo bem? Tem algumas opções que a gente vai fazer aqui mais para frente. Créditos, ok? Se você quiser colocar, por exemplo, um nome específico no seu projeto, colocar o seu nome, uma patente, algo nesse sentido. Dimensões, pessoal. Bom, dimensões aqui nós temos o tamanho, né, o formato da fonte e o tamanho dos pontos. Se você quiser mudar a cor também, algo nesse sentido. Bom, aqui a gente não precisa mexer em nada por enquanto. Ó, dimensões, alinhar com a tela, alinhar com a linha de dimensão. Pessoal, tem algumas funções aqui. Como eu comentei, eu vou explicar para vocês em maiores detalhes na sequência. Para nós, de imediato, o que é importante para nós? Essa daqui, ó, unidades. Por que é importante? Porque nós vamos definir aqui qual o formato, no nosso caso é decimal, tudo bem? E qual a unidade aqui, ó, em metros, ok? Como a gente já abriu o arquivo na aula passada com um template em metros, então não precisou fazer nenhuma mudança aqui, ok? Casas decimais, 2 casas decimais depois da vírgula, se você quiser aumentar, você pode aumentar aqui, mas nós vamos utilizar como padrão 2 mesmo, ok? Ó, ativar ajuste ao comprimento, ou seja, isso daqui é como se fosse a quebra que você tem nas distâncias da linha, tá? Não precisa configurar. Mostrar o formato das unidades, também pode deixar aqui acionado. Unidades de ângulo, quando a gente for trabalhar com ângulos, você tem aqui a precisão, 1 casa decimal ou 2 casas decimais depois da vírgula. Bom, ativar o ângulo aqui o ajuste do ângulo a cada 15 graus, ou seja, você vai girar alguns elementos e a cada 15 graus ele vai dar uma pequena pausa ou uma travadinha. Tudo bem, pessoal? De imediato, essa informação de modelo é importante para nós, basicamente essa daqui, ó, unidades. Tudo bem? As demais a gente vai ver consequentemente aí no decorrer das explicações. Vamos fechar aqui. Vamos vir agora em janela e nós vamos colocar na opção preferências. Bom, aqui é as preferências do seu programa, não do modelo que você está desenhando, tá? É do seu programa. Acessibilidade.
Vocês se lembram que eu comentei com vocês na aula passada que os eixos são o vermelho, que é o X, o verde, que é o Y, e o azul, que é o eixo Z. Preferencialmente deixe dessa cor mesmo, tá? Procure não mudar, porque é um padrão aí meio que universal. Essas cores aqui, ó, magenta e ciano, significa que quando você tem uma linha perfeitamente alinhada ou paralela com a sua linha, a linha que você está desenhando vai ficar cor-de-rosa. Vocês vão entender aí mais para frente. E quando você tem um arco perfeito, ele tangente ou um círculo tangenciando algo nesse sentido, vai aparecer com a cor azul em ciano. Ok? Então aqui mostra as cores que você tem dos elementos que você vai desenhar na tela. Aplicativos. Aplicativos, pessoal, são alguns programas que você pode trabalhar em conjunto com o SketchUp. Por exemplo, um Photoshop, um programa de editor de imagens ou algo nesse sentido. Então você vem aqui e clica em escolher e aí você vai fazer com que o programa abra diretamente por aqui, tá bom? Não precisa você fechar o programa e algo nesse sentido. Então você vem aqui, seleciona o local que você quer e aí você utiliza aquele programa em específico como padrão. Arquivos. Aqui são os locais onde fica salvo os modelos. Ó, é o endereço users, autocriativo, pasta documentos. Aqui do lado, ó, você pode alterar o local. Eu não aconselho alterar nenhum desses endereços. E aqui você tem a opção de abrir, né, diretamente no Windows por essas pastinhas que você tem aqui do lado. Ok? Aqui você tem o local onde vai ficar salvo os componentes, onde vai ficar salvo os materiais e assim por diante. No decorrer das aulas vocês vão ver também que a gente vai entrar em algumas pastas específicas e extrair alguns elementos, salvar alguns elementos e vocês vão ver no decorrer das aulas. Tudo bem? Atalhos. Atalhos é interessante, pessoal, porque tudo que a gente for fazer, a gente precisa se adaptar com alguns atalhos. Só que é o seguinte, muitas dessas ferramentas já possuem atalhos específicos, ok? Por exemplo, o desenho linha, aqui ó, linha. Quando eu clico, aparece aqui ó, a letra L. Então o que significa? Ó, vou clicar aqui em cancelar. Se eu digitar a letra L, automaticamente já é acionado o meu comando linha. Olha lá, e aí eu venho e faço a linha que eu quero. Barra de espaço para sair. Ok? Então os atalhos são importantíssimos nesse sentido. Ah, eu quero fazer um retângulo. Então eu digito a letra R. Eu já tenho ó, um retângulo aqui ó, para fazer. Tá bom? Ou seja, deixa eu selecionar aqui. Vou apagar esse retângulo. Vindo aqui em janelas, preferências, eu posso criar atalhos para as minhas ferramentas. Eu digito aqui o atalho, clico no sinalzinho de mais, o atalho vai aparecer aqui embaixo. Só que eu vou pedir para vocês não fazerem isso agora, porque como eu comentei, muitas dessas ferramentas já têm atalhos específicos. Então se por exemplo eu quiser colocar aqui um atalho que tem a letra L, já vai dar conflito com o comando linha, tá bom? E aí no decorrer das aulas nós vamos voltar aqui nessa tela e colocar alguns atalhos que nós achar aí mais convenientes e mais importantes, ok? É interessante essa tela para você fazer uma pesquisa e um estudo. Por exemplo, se você utiliza com frequência a borrachinha, você fala assim, puxa vida, eu utilizo com frequência a borracha, eu quero saber qual o atalho para mim não ficar toda hora vindo aqui pegar a borracha. Então você vem aqui no filtro, ó, digito aqui, por exemplo, borracha, ó, borracha, ele já encontrou aqui, ó, a ferramenta borracha é o atalho letra E. Ué, o certo deveria ser B, né, de borracha, mas é letra E, por quê? Porque é um padrão americano de erase, porque em erase em português, né, em inglês significa borracha. Ok? Então, os atalhos é interessante para você fazer uma pesquisa e um estudo quando for necessário, tá? Evitem criar atalhos, como eu comentei, para não entrar em conflito. Compatibilidade. Ó, somente caixa delimitadora, ó, destaque de componentes, ou seja, quando a gente for criar componentes e grupos, a gente tem a opção de fazer aí uma caixa delimitadora. Bom, estilo roda do mouse. Também, pessoal, não deixem assim, aliás, não mexam aqui porque já vem meio que por padrão. Ou seja, conforme você movimentar o mouse, algumas opções de mouse, você pode fazer ao contrário e invertendo, tá bom? Procurem deixar da forma que está aqui. Desenho. Bom, o desenho, pessoal, também tem um padrão aqui, tá, de cliques, tá? Que eu vou explicar para vocês no decorrer das aulas. Você pode mudar, por exemplo, clicar, arrastar e soltar, ou detectar automaticamente. Ou seja, é interessante você deixar dessa forma, porque algumas partes do desenho de arestas e linhas, ele vai encontrar automaticamente e a gente consegue fazer ali o desenho com mais fluidez, né? Ele mais fácil, ok?
Espaço do trabalho. Bom, usar aqui, ó, botões grandes de ferramentas, tá? Aqui não tem muito segredo. Geral. Bom, aqui no geral é importante, pessoal. Bom, nós temos aqui, ó, criar backup. O que é backup? Backup, pessoal, significa o quê? Por exemplo, você está desenhando uma casa, aqui bonita, lá, tudo bonito. De repente acaba a força, ou seu computador desliga, ou acontece algum probleminha. Aí pronto, você perdeu tudo aquilo que você fez. Se você deixar a opção marcada backup, o que o SketchUp vai fazer? Ele vai criando e salvando automaticamente o arquivo para você. Ou seja, então se o seu computador desligar, não corre o risco de você perder aquele trabalho que você fez. Ok? Aqui do lado você tem a opção a cada quantos minutos você quer que ele salve. Eu aconselho vocês deixarem assim, ó, basicamente acima de 25 minutos e menos de 1 hora, tá? Não deixem tempos muito curtos, pessoal, porque isso também influencia no desempenho do sistema. Se você colocar aqui, por exemplo, a cada 1 minuto, que significa que a cada 1 minuto ele estará salvando seu arquivo automaticamente e isso vai sobrecarregar aí o seu sistema. Ok? Ó, verificar se há problemas no modelo, verificar automaticamente. Tá? Pode ser que em alguns momentos o seu arquivo que você está trabalhando apresente algum erro, aí ele vai ajustando automaticamente. Dá para fazer isso depois no final? Também dá, mas pode deixar aqui marcado como está na tela. Cenas e estilos, não vou entrar em grandes detalhes porque a gente vai ver isso aí na sequência das aulas. A atualização, se você está com uma versão aí Make, uma versão Pro, é importante deixar acionado porque toda vez que você abrir, ele vai abrir uma janelinha na tela informando que você já tem uma versão mais atualizada e você precisa fazer novamente outro download. Tudo bem? Modelo. Aqui modelo, ó, são aqueles templates que nós abrimos na aula passada. Você pode estar trabalhando aqui em um projeto e depois alterar o template, caso seja necessário. E aqui eu expliquei para vocês na aula passada relacionado aí à placa de vídeo. Ok? Aqui então você tem os modelos, mas se você quiser voltar naquela janela de abertura, você vem aqui, ó, na opção ajuda e você tem aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp. Clicou aqui, ele vai abrir exatamente a mesma janela onde você tem aí a tela de boas-vindas e onde você tem as opções, ó, de modelos para começar a abrir o arquivo, tá? Clicou aqui, ó, ele vai voltar exatamente onde você estava. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das explicações, tá? Não fique ansioso, a gente vai desenhar aí na sequência das aulas, fazer vários elementos, mas eu quero que você faça uma brincadeira aí com o seu SketchUp. Eu quero que você vá praticando da seguinte maneira. Coloque o Orbit e visualize aqui, ó, o piso um pouquinho de frente, assim, ó, um pouco mais fácil para você visualizar. E com o Pan também, deixa o bonequinho um pouquinho mais para cá. Tá bom? Eu vou pedir para que vocês peguem o comando linha diretamente com o atalho. Tá bom? Qual que é o atalho? É a letra L. Então eu vou digitar a letra L. Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, coloquem uma linha de 2 metros no sentido verde. Então o que eu faço? Eu vou para lá, a linha verde, e eu digito o valor 2, Enter. Ok? Apertei o Enter. Agora eu quero uma linha para cá, nesse sentido, ó, com 2 metros, acompanhando o eixo X. Então, eu digito 2, Enter. Ok? Agora, eu vou fechar um quadrado para cá, nesse sentido. Então, qual a cor da minha linha? Ela tem que ser de que cor? Também verde. Então, desço com a linha até ela ficar verde. Ó, ela ficou verde. E aí, eu digito 2 também. 2, Enter. Bacana? Agora, eu quero fechar esse quadrado. Ó, com o comando, eu estou com o comando ativo. Eu vou orbitar, ó. Eu vou orbitar. E eu ainda estou com o comando ativo. Ó. Vou usar o Pan e o comando ainda está ativo, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, ó, até chegar no ponto final. Agora, só um detalhe. O SketchUp, pessoal, ele tem uma linguagem da seguinte maneira. Quando você fecha uma área ou você fecha uma região, ele gera uma face, tá bom? Olha só, eu vou clicar aqui e ele vai gerar uma face. Vou apertar a barra de espaço para a gente voltar para o comando seleção. Olha só, vou orbitar e veja o que eu fiz. Eu fiz aqui, ó, 4 elementos que foram 4 linhas. Ó. Eu tenho uma linha aqui, outra aqui e outra aqui. Toda vez que eu tiver uma região totalmente fechada, pessoal,
ele vai me gerar uma face. Lembre-se desse conceito, tá? Por exemplo, ó, faço uma linha daqui para cá, uma outra linha qualquer para cá, um pouquinho torta, uma outra para cá. Ó, gerei um triângulo, ele vai gerar uma face, ó. Tá? Eu fiz ela em pezinho, ele acabou pegando o eixo azul. Deixa eu fazer deitadinha. Ó, vou selecionar apenas esse triângulo, tá? Ó, faço uma linha aqui, uma outra linha para cá e uma linha para cá, tá? Ó, olha lá, um triângulo no chão, ó. Tá bom? Então, dessa forma que a gente cria faces. Se eu quiser uma outra face, eu venho com o comando linha, pego aqui, ó, nesse ponto e trago uma linha até nesse outro ponto. Quando eu fizer isso, barra de espaço, eu tenho duas faces, ó. Eu tenho uma face aqui, eu tenho uma outra face aqui, ó. Ok? Ah, eu não quero mais duas faces, eu quero apenas uma. Então, seleciono essa linha e deleto. Tudo bem? Esse é o principal conceito. Então, vá praticando aí no seu SketchUp. Tudo que você fizer que tiver um perímetro, ou seja, uma área fechada, você gera uma face. Se não gerar face, o que significa, pessoal? Que você não fechou ou que a linha está um pouquinho torta. Como assim torta, pessoal? Olha só, eu vou fazer aqui uma linha bem aqui para cima, azul. Olha lá, azul. Tá? Tamanho qualquer. Olha lá, a linha está aqui, ó. Olha lá. Se eu fizer, por exemplo, agora uma linha aqui, ó, em cima dessa. E aí eu venho aqui, ó, com uma outra linha. E essa linha está pegando aqui em cima, ó, ela não está perfeitamente no plano, eu não vou conseguir gerar uma face. Olha só. Ó, ele teria que fechar uma face aqui para mim, ó. Olha, aqui em cima. Essa de baixo aqui, ó, eu vou selecionar ela com um clique só e vou deletar. Tá? Essa aqui eu vou deletar. Essa eu vou deletar. Essas aqui, ó, essas três eu vou selecionar e vou deletar. Olhando assim, eu não tenho um quadrado? Bom, mas por que ele não fechou a face? Porque o quadrado, ó, não está perfeitamente no plano. Olha lá, ele está torto. Ó. Tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com isso, que eles têm que estar perfeitamente perpendicular ou paralelo aos eixos. Tudo bem? Ó, selecionei esse elemento, deleto. Ok? Bom, agora eu quero fazer um quadrado mais rápido. Eu preciso ficar fazendo linhas? Não. Eu venho aqui no comando, ó, retângulo, clico num ponto, levo o mouse para o outro lado que eu quero. Quando eu clicar do outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma face e o conjunto de 4 linhas. Ok? Observem que esse lado, pessoal, está cinza e embaixo está branco. Ó. Olha lá, está branco. Isso, pessoal, afeta com relação à parte de renderização e sombreamento que nós vamos ver aí bem mais lá para o final do curso. Então, todas as faces que você criar e observar que ela está cinza, seleciona a face com um clique e clica com o botão direito do mouse e você coloca essa opção aqui, ó, inverter face, de forma que o lado de cima fique branco e o lado de baixo fique cinza. Lembre-se sempre desse detalhe. Tudo bem? Olha lá, então nós criamos uma geometria simples, um quadrado ou um retângulo. Ah, eu quero fazer um cubo, tá? Uma caixa, algo nesse sentido. Então, o que eu faço? Eu venho, ó, seleciono esse elemento e pego esse comando aqui, ó, que é o empurrar, puxar. Quando eu vir aqui na face, olha só, pessoal, que bacana. Ele vai gerar, ó, um elemento sólido. Aí eu venho até onde eu quero, clico, barra de espaço, finalizei. Clico no espaço verde para desfazer essa seleção aqui, ó, dessa face, tá? Clico aqui, vou orbitar, ó, olha só o que nós criamos. Criamos uma caixa, ó, olha só. Perfeitamente, ó. Tudo bem? Olha lá que legal. Então, eu peço que você vá brincando, por exemplo, ó, vou fazer um círculo. Clico no comando círculo, clico, abro o círculo que eu quero. Ah, gerou um círculo e gerou uma face. Seleciona a face, botão direito do mouse, inverto a face. Esse comando aqui, ó, que é o empurrar, puxar, o atalho é o P. Então, eu aperto a letrinha P e elevo, ó, ele aqui, ó. Olha lá, eu tenho um cilindro. Olha que bacana. Tá bom? Então, eu peço aí que você vá brincando, fazendo pequenas linhas na tela. Tá bom? A geometria que você quiser, ó, você pode modelar.
Tá? Vou fazer uma geometria qualquer aqui, ó. Se ele gerar uma face, só alegria. Clico com o botão direito, inverter face, empurrar, puxar, ó. E aí eu tenho, ó, um outro elemento também, ó. Vou orbitar. Tá aí, ó, os sólidos que a gente constituiu. Tá bom? Lógico que aqui são exemplos simples, né, pessoal? Para vocês irem aí pegando o jeito, né, de manusear o programa SketchUp. Tá? Agora só um detalhe. Se eu vir aqui, ó, colocar um pouquinho de cima, assim, ó, e selecionar com a janela da minha esquerda para a direita, eu só vou selecionar o elemento quando ele estiver totalmente dentro da janela, tá? Ó, olha só, eu vim aqui e peguei uma metade do cilindro. Então, quando eu soltar o mouse, ele só vai pegar aqui a caixa, tá? Ele não pegou o cilindro porque ele não estava dentro da seleção. Então, se eu quero os dois, eu venho, abro e pego os dois, ó. Olha lá, ok? Clico no espaço verde para desfazer a seleção. Agora, se eu vir com a janela da minha direita para a esquerda, na hora que o elemento encostar, ele já pega, ó, tudo aquela parte que estava encostando, ó, faces e linhas. Tá bom? É importante isso porque vai chegar um momento, ó, por exemplo, você está num local que você não quer pegar essa peça, você quer apenas pegar o cilindro. Então você abre uma janela, ó, que vai pegar apenas o cilindro, ó. Olha lá. E aí você deleta ou movimenta ou algo nesse sentido, ó. Tudo bem? Muito bem, então, pessoal, essas foram aí as nossas explicações na aula de hoje. Muitas das ferramentas que nós vimos ali nas opções de modelo e preferências, como eu comentei, a gente vai ver consequentemente aí durante todas as aulas, tá bom? E para finalizar a nossa aula de número 3, nós fizemos aqui algumas mudanças, não foi? Ó, ajustamos aqui a interface, tudo algo nesse sentido. E se eu fechar o programa, eu vou perder essas informações? Não vou, pessoal, porque isso daqui foi feito nas opções do programa, tá bom? Quando você faz qualquer desenho, a gente salva o arquivo, mas quando a gente faz mudanças, por exemplo, na interface e algo nesse sentido, a gente não perde as informações. Tudo bem, então? Por exemplo, ó, eu vou fechar aqui o programa, ó, vou clicar em fechar realmente, ó, clica em fechar. Ele está pedindo para me salvar, não vou salvar porque eu não tenho nenhum nome, aliás, eu não tenho nada feito aqui que seja interessante para salvar. Vou clicar em não. Olha, o programa foi fechado. Quando eu clico aqui novamente para abrir o programa, olha só, vai vir a janela de boas-vindas, vem aqui em modelo, modelo simples em metros, começar a usar o SketchUp. Quando eu voltar com o meu programa aberto, observem só, eu tenho, ó, todas as ferramentas que eu fiz, ó, na aula passada, né? Aí durante as aulas com vocês, ó, a interface, tudo já ajustadinho, tudo bem? Então o programa é uma coisa, o arquivo é outra, tá bom? O arquivo nós vamos salvar aí no decorrer das aulas, vocês vão entendendo em maiores detalhes. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado por você ter acompanhado as aulas. Teve dificuldade, pause o vídeo, volte, né, reveja quantas vezes forem necessário. Periodicamente, teve uma dúvidazinha, algo nesse sentido, dá um pulinho lá na página de ajuda, manda uma mensagem para mim. Eu vou te auxiliando aí, caso você tenha qualquer dificuldade. O interessante é que você vá aprendendo devagarzinho e gradualmente a cada aula ir aí evoluindo. Tudo bem? Meus amigos, então aquele grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.